precisa passar por todas as GANs diferentes, vocês vão ver algumas outras nos outros modelos. Alguém aqui começou a fazer a gravação, né? Tá, e deixa eu compartilhar minha tela. Só antes de fazer isso, um segundo, eu vou pegar ali mais uma xícara de café para ver se eu acordo completamente. Então, pessoal, eu fiz uma edição nos alguns slides. Os slides anteriores, eu fiz uma pequena edição, ainda não coloquei lá na página do curso, não, vou colocar aqui agora, que eu estava trabalhando agora, exatamente para conectar melhor com a parte da implementação, que eu não fazia antes, nos cursos anteriores, então, fiz algumas modificações dos slides que a gente vai ver agora. É pouca coisa, mas eu acho que é importante. Então, um segundo, já estou voltando, só um minutinho. Ok. Pessoal, antes da gente começar, alguma pergunta, alguma questão? A lista teórica que todo mundo pediu, ela está pronta também, já arrumei, só não coloquei lá no site, mas vou fazer isso agora, logo depois da aula. E, vou pedir também um exercício prático, mas vai ser bastante simples, uma modificação simples em cima dos códigos que a gente vai aprender hoje. Tem alguma pergunta, pessoal? Bom dia, professor. Só confirmando, a prova vai ser no sábado, esse sábado agora? A ideia é fazer ela no sábado. Ok. Ela vai Parece que ficar teve alguém disponível o que mandou sábado uma inteiro mensagem, eu não ou... sei. Pode falar. Desculpe, eu interrompi. Pode falar. Ok. Ela vai ficar disponível o sábado inteiro ou algum período específico? Não, vamos deixar sábado o dia todo. Ok. Obrigado. Bom dia. Mais alguma questão, pessoal? Bom, se não, então vamos começar, porque a gente já está atrasado, não vou conseguir fazer tudo que eu queria. Vamos lá. Então, deixa eu relembrar rapidamente aqui, espero que todo mundo se lembre. A gente está. Se alguém aparecer. Peraí, eu vou compartilhar minha tela. Peraí. Eu imagino que vocês estão vendo, né? Então, a ideia das GANs nós temos duas redes neurais. Nós temos duas redes neurais, uma chamada gerador e outra o discriminador. Você tem também um conjunto, um dataset inicial. Eu vou, durante todas essas aulas de GAN, eu vou trabalhar com o dataset como se fosse um conjunto de imagens. O nosso exemplo típico, o MNIST ou o CIFAR 10, um conjunto de imagens qualquer, que significaria uma população, algum processo que gera aquele tipo de imagens. Por exemplo, tem um processo que gera os dígitos manuscritos que aparecem lá no dataset do MNIST. E nós estamos querendo gerar novos exemplos dessa população, desse processo que gera, quero gerar isso no computador, né? Quero gerar novos dígitos que sejam basicamente idênticos ou muito parecidos com os dígitos realmente existentes, os dígitos reais manuscritos que estão na nossa frente, transformados em imagens. A gente quer fazer isso, mas não simplesmente copiando os dígitos existentes, né? O exemplo mais clássico é aquele das faces de celebridades. A gente tem uma pilha, um dataset com imagens de rostos de celebridades, e o que a gente quer é gerar novas celebridades, celebridades que não existem, mas que são muito similares, seriam
imagens de rostos que poderiam ser, sim, celebridades. E a gente não quer fazer isso de uma maneira. Não quero. É impossível alguém pensar numa distribuição de probabilidade que consiga fazer isso. Pensar, que eu digo, é pensar, especificar, né, completamente, com todos os parâmetros, fixando os valores. Olha, aqui vai ser uma gaussiana com essa média, essa variância. Aqui eu vou colocar uma distribuição binomial que vai ter. É impossível fazer um modelo que gere é, exemplos tão complexos quanto imagens de rostos de celebridades. Então, essas imagens, o GAN foi um processo que apareceu, que faz isso, e faz isso não só para essa tarefa que a gente está começando a ver, que é gerar novos exemplos similares a um dataset, mas ele faz várias outras tarefas que vocês vão ver já lá com o Jefferson ou com o Murai, ou possivelmente aqui na quinta-feira, a gente vai ver mais algumas tarefas, é, mas o GAN faz isso, então é quase uma mágica. E como é que ele faz? Ele tem duas redes, uma rede que é o gerador, uma rede neural representando o gerador, uma rede neural representando o discriminador. O discriminador, a tarefa dele é receber dois lotes de imagens, são imagens reais do MNIST, uma amostra do MNIST, um batch size do MNIST, e de outro lado, um conjunto igual, mesmo tamanho, mesmo número de imagens, mas que são fake, que são criadas pelo tal gerador, que é simplesmente um processo aleatório que gera imagens. A função do discriminador é separar as duas, classificar as imagens que ele está vendo em reais ou é, reais ou falsas. Então, essa é a tarefa usual do discriminador, é um classificador, como a gente sabe. Se a gente tivesse esses dois conjuntos de imagens, esses dois conjuntos com essa classificação, 0 e 1, verdadeiro ou falso, a tarefa dele é criar uma rede neural que separe essas duas categorias. Então tá, isso aí não tem novidade. O discriminador é um processo normal, usual, de separação, de classificação, supervisionado, porque a gente vai ter o rótulo, quem é real e quem é. Então, ele vai, no processo de aprendizagem inicial, ele vai ter o rótulo, quem é real e quem não é. Ele, a partir desses rótulos, ele cria uma rede, ele ajusta, aprende os seus parâmetros que fazem com que essa separação seja a melhor possível. Então, beleza, o discriminador, tranquilo. E o gerador? O gerador é o cara que é a rede que vai ter que gerar as imagens que vão tentar enganar o discriminador. E é essa que é a novidade e a tarefa meio misteriosa, assim, como exatamente o gerador vai conseguir criar uma rede que gere dígitos manuscritos similares ao MNIST. Como que ele vai fazer isso? Então, como que ele faz? Bom, é feito através de um jogo, né, na teoria de jogos, em que esses dois discriminadores e gerador fazem o papel de jogadores nesse jogo. Eles vão jogando de uma maneira dinâmica, de uma maneira sequencial, e cada um desses dois jogadores vai atualizando a sua rede de maneira que ela vai caminhando para um processo final de equilíbrio, em que o gerador passa a gerar imagens que, na maior parte dos 50% das vezes, engana o discriminador. Então, foi o que a gente viu na aula anterior, mas vamos descer agora alguns detalhes a mais que são importantes para a implementação, que a gente vai ver logo em seguida, para tornar a coisa um pouco mais realista, né? Então, o discriminador que está aqui, como eu falei antes, ele é um classificador usual. Peraí. Sendo assim, Sendo assim, o classificador, sendo um classificador ou discriminador, sendo o jogador tradicional, um classificador normal, ele minimiza essa função de custo. Essa função de custo aqui é a entropia cruzada, né? Ou o negativo da log verossimilhança do dado binário. Y é a variável que indica se a variável é real ou não, é o rótulo, é o label. E aqui dentro você tem a probabilidade de uma imagem X, a imagem X aqui, dados os parâmetros θ da rede, dela ser classificada. Isso aqui é a probabilidade da imagem ser real, ser igual a 1.
Então, o que o classificador tem que fazer é minimizar essa expressão. Tá? Essa daqui é o log verossimilhança. Tá ok até aqui, gente? A gente vai descer agora alguns detalhes a mais. Estou revendo um pouco a aula anterior, que já tem muito tempo, e são as partes importantes para a parte da implementação. Tem alguma pergunta até aqui? Ok. Então, nas duas esperanças aqui, a gente está usando a distribuição que gera os dados. Nesse caso, os dados é uma mistura. Parte dos dados é real, parte dos dados é fake. Então, eu passei por isso daqui na aula passada, algumas vezes, né? Então, metade das aulas, esse p-data aqui, que são a probabilidade que gera os dados, tanto o x quanto o y, né? O x é a imagem, o y é o rótulo da imagem. Então, o processo que gera essa pilha de dados, agora constituída pelos dois, os dados reais e os outros, né? A gente tem metade dos dados são gerados por uma distribuição que eu estou chamando de P real, que é a distribuição de probabilidade que gera as imagens reais e que eu não tenho a menor ideia do que ela é. Eu não consigo realmente imaginar como é que seria essa distribuição. A outra metade, que são as imagens fake, aí sim ela tem um modelo que é um modelo de rede neural. Então, para essa outra metade, a distribuição de probabilidade, o p-data que está aparecendo aqui, é a distribuição do modelo gerador que gera as imagens X e o θ são os parâmetros da rede do gerador. Então, aí a gente tinha visto mais alguns detalhes que, por causa disso, assim, como esse y que está aqui, ele indica se a variável ela é real, é 0 ou 1, né? Então, esse PJ que está aparecendo aqui, ele podia ser escrito no final, considerando que essa primeira... Vamos voltar aqui. Está uma fórmula muito grande, tá? Pode confundir. Então, o que a gente fez na aula passada, né? Na aula anterior? A gente olhou para essa expressão aqui e falou assim, bom, então esse p-data, ele tem duas expressões, né? Ou ele é o P real, que gera os dados, ou o P model. Mas qual que está entrando aqui? Como é que é esse P-data que está entrando aqui? Bom, olha, aqui dentro a gente tem esse Y vezes esse log. O Y é 0 ou 1. O Y é 1 quando a imagem é real e 0 caso contrário. Então, quando o dado for aqui, quando eu estou olhando aqui para essa esperança, é que quando esse Y ele for 0, essa expressão toda desaparece. Então, quando isso aqui tudo desaparece, não, né? Fica igual a 0. Então, fica a esperança 0, isso é 0, a não ser quando y é igual a 1. Então, essa esperança que está aqui, ela pode ser quebrada considerando as duas possibilidades para y. Y é igual a 0 ou igual a 1. Ela simplifica. Por que ela simplifica? Então, olhando só para esse primeiro pedaço aqui, ao fazer agora pegar, eu estou reproduzindo isso aqui, só essa primeira esperança, isso aqui vai ficar, eu condiciono no valor do y, então quando o y é 0, esse pedaço todo aqui é igual a 0. E do lado de cá, eu vou ficar agora com a expressão, essa mesma expressão, né, mas quando o y é 1. Quando o y for 1, isso aqui vai ficar, então essa parte toda aqui é 0, vai embora, fica só esse pedaço. Metade das imagens são reais e metade são fake. Isso eu que estou criando assim, eu que estou forçando elas a serem assim. Eu sempre dou bets em que metade é fake, metade é coisa. Então eu sei que isso aqui é igual a meio. A chance do y ser 1 é meio. Então entra meio aqui. E aqui esse y, ele é igual a 1, ele está condicionado em 1. Então essa expressão, essa esperança toda que estava aparecendo aqui, ela fica igual a esse pedaço aqui. Além disso, o p-data que está aqui, como aqui dentro o y é 1, significa que os dados são reais. Então, esse p-data, ele na verdade fica igual ao p real, o p que realmente gera os dados. Então, esse j-θ aqui, ele fica aqui com esperança de p real desse pedaço. Esse outro aqui continua igual ao que estava antes. Vamos trabalhar nele agora, nessa esperança que está aqui. O que vai acontecer? Um raciocínio idêntico, eu vou condicionar de novo, e aí, em vez do p-data aqui, vai aparecer o p-model. Então, vamos lá. Na hora que a gente... parará,
Então, aqui, concentrando aqui agora na segunda esperança, a gente vê que, fazendo um raciocínio igual, a mesma coisa, o que vai aparecer aqui no final é que aqui onde tem o p-data, vai ter o y igual a zero, só o y igual a zero vai fazer com que 1 menos zero apareça aqui, vai ficar igual a 1, então vai ficar esse log aqui, e aqui vai aparecer o p-model. Antes que eu me esqueça, né, eu às vezes estou trocando aqui, não estou sendo tão consistente aqui com a anotação, o log dx é a mesma coisa que essa probabilidade dele ser igual a 1. Tá? É a função de probabilidade do discriminador. Às vezes o dx é a rede, esse símbolo dele é supercarregado aqui de significados. Às vezes é a rede, às vezes significa a probabilidade de o discriminador falar que a imagem x é igual a real. Então, em resumo, deixa eu passar aqui no final, ó, a função de custo de discriminador, juntando tudo, ela fica igual ao seguinte: são duas esperanças agora, mas uma delas é com a probabilidade real, a outra devia ser a probabilidade model. Opa, deixa eu voltar aqui. Na probabilidade model, que está aqui, ó, tem mais um truquezinho. Então, aquela última esperança deveria ser esperança de p-model, aí onde estava 1 menos y, o y agora é zero, vai ficar só isso daqui. E o que acontece é que o x que está aparecendo aqui, o x do modelo, do gerador, ele é obtido a partir de ruídos aleatórios z's, variáveis normais, gaussianas, tudo independente. Então, o x que aparece ali, a imagem x do gerador, ela é uma transformação pela rede do gerador, que está representada aqui por essa letra Gzão, de um bando de valores aleatórios z's. Então, esse dx que está aqui é a mesma coisa que d, a probabilidade de ser igual a 1, da função x, mas a função x é a mesma coisa que o g de um ruído z. E o ruído z, por sua vez, é a distribuição. Agora eu não preciso mais, então, falar do p-model, de gerar o x por esse p-model, porque já está embutido aqui no gz. Eu posso simplesmente escrever z aqui, é o valor esperado, onde z é o valor aleatório e z segue uma distribuição gaussiana com ruídos completamente aleatórios. Então, o que vai aparecer no final? A função de custo, ela é representada desse jeito que está aqui. A função de custo agora, na verdade, esse parâmetro θ que eu estou... Está aqui, né? Esse parâmetro θ que está aqui, eu vou deixar ele mais explícito agora, porque o θ representa, na verdade, duas redes neurais. A gente tem a rede do gerador, que é controlada pelos seus parâmetros, θg, e tem uma outra rede, que é a do discriminador, que é esse θd que está aqui. Então, eu vou explodir esse θ aqui, quebrando ele em dois pedaços. Tem os parâmetros do gerador, os parâmetros do discriminador. E para essa rede muito simples, não tem conexão entre os parâmetros do gerador e do discriminador, não. São independentes, são separados, não tem amarração nenhuma, não tem nenhum parâmetro comum aqui aos dois. Então, está aqui a expressão que a gente queria, né? O discriminador, ele só pode alterar os pesos dele, quer dizer, o θd. E o gerador, ele vai tentar trabalhar no jogo para tentar alterar os pesos dele, o θg, de maneira que vai ter um bom resultado. Vai conseguir enganar o discriminador. Então, esses pesos θd, isso aqui é importante para a gente ver depois aqui na implementação. Aonde que estão os pesos θd na função de custo aqui, que a gente vai tentar minimizar? Eles estão aqui, ó, nesse dzão, essa letra dzão que está aparecendo aqui, ela está embutida, é a probabilidade de uma imagem x ser considerada real. Isso, como é que a gente faz isso? Você passa pela rede do discriminador, que é um classificador usual, e no final ele vai te retornar com um valor entre 0 e 1, que é a probabilidade dele ser real. Essa rede, ela está aqui representada por essa letra D, ela tem um tanto de pesos, e é esse θd aqui. É a típica rede convolucional para classificação de imagens, tá, gente? Nós já vamos ver um exemplo disso, mas você pensa aí uma rede convolucional comum para classificação de imagens. E o θd, desculpe, o θg, peraí, só um pouquinho.
Não, tá bom. Então, eu não vou gastar tempo aqui, não. A gente falou disso um pouco da última vez. Agora vamos ver a função de perda do gerador. Então, tá aqui, a gente falou onde estavam os pesos do discriminador, ele está aqui no Dzão. O Gzão, ele tem peso, sim. Os pesos θg, eles estão aqui nessa rede, θg, só nesse pedaço. Você vê que ela não aparece nesse pedaço aqui, da função de custo. Ele está embutido só aqui nesse pedaço e a gente vai tentar minimizar esse pedaço aqui. Beleza. A função de perda do gerador. A função de perda do discrimina é o que a gente tem, é o que a gente chama de jogo de soma zero. O que um jogador ganha, o outro perde. Então, a gente tem uma intuição simples para criar a função de perda do discriminador, porque ele é um classificador usual. O gerador é que é mais complicado, né? Porque ele tem que gerar alguma coisa. Como é que eu vou criar uma função de perda? Bom, a ideia sensacional do Ian Goodfellow é faça isso um jogo, de maneira que o que um ganha, o outro perde. Então, a função de perda do gerador, está aqui, ó, a função de perda, a função objetiva do gerador, com os parâmetros θg e θd das duas redes, vai ser simplesmente menos a função de perda do discriminador. Então, é um jogo de soma zero. Se você somar θg mais θd, isso dá zero. Então, o que vai acontecer é que o que um ganha, o outro perde. É isso que a gente está falando aqui. Quando você tem um jogo de soma zero, existe uma solução do jogo que é chamada de solução minimax, onde essa solução é uma solução ótima, segundo um critério, um critério que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Existe um conjunto grande agora aqui de slides, onde eu estou relembrando o que é essa teoria, o teorema minimax, do von Neumann, etc. Mas a gente vai passar rapidamente por isso. Deixa eu só relembrar aqui agora, de novo, assim, olha, que na função de perda do gerador, que é essa daqui, que é o negativo da discriminador, então, de maneira que tá aqui eu estou pegando, a gente já tem a função do discriminador, eu simplesmente joguei o menos aqui na frente, deu essa expressão, que é a mesma que a gente tinha antes, né, só com sinal negativo, e a ideia, então, do gerador é minimizar essa expressão. Minimizar onde? No θg. O gerador ele só pode mexer nos seus pesos, o peso θg. Aonde que estão os pesos θg aqui? O θg está aqui, ó. Está aqui nesse G, nessa rede. Então, esse primeiro pedaço que está aqui, o gerador não tem nada a fazer com isso. Então, imagina, se você estivesse tentando derivar em relação a θg, a derivada com relação a θg desse primeiro termo é zero, não existe. É como se esse elemento não existisse, né? O θg não está aparecendo aqui. Então, tanto faz o que você escolhe para o θg, esse primeiro pedaço ele permanece constante. É só o discriminador que pode mexer nesse pedaço aqui. Então, para o gerador, tentar minimizar a sua função de perda é a mesma coisa que minimizar só esse pedaço aqui. Isso é importante, a gente vai ver daqui a pouco. E esse pedaço é um pedaço que está associado só com as imagens falsas. Isso vai ser importante lá na implementação. Então, a gente vai poder ignorar essa primeira parcela aqui ao procurar os pesos ótimos do gerador. Ok. Então, aqui é o teorema minimax, que eu ia falar assim, então por que que... então, eu estou dizendo, se os jogadores têm essas duas funções de perda, a função de perda do discriminador já foi especificada, é um classificador usual. Do gerador, negativo dessa. E eles vão jogar um contra o outro, e o que vai acontecer? Qual que é a solução desse jogo de soma zero? Qual que é uma solução ótima? É a solução minimax. Essa solução minimax está explicada aqui nesses muitos slides que eu vou passar agora rapidamente. Então, essa solução minimax é de volta às GANs. Então, no jogo de soma zero, a solução ótima do jogo, que minimiza as duas perdas individuais, é a solução minimax. Então, para o jogador G, ela vai ser isso daqui, quer dizer, simplesmente o mínimo. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua função de perda e você vai ter que achar quem é aquela função que maximiza, qual que é o parâmetro, você vai fixar um teta.
Não vou gastar mais tempo. Eu acho que a gente falou um pouco disso na aula passada, eu não vou. Bom, então, ok. Você faz o que é essa expressão aqui do lado esquerdo da igualdade? Do lado esquerdo, né? Aqui a gente tem a função de perda. Você pensa nela, faz o seguinte: tira fora o mínimo e o máximo aqui, olha só para o θg. Fixa um θg qualquer, né? Fixa um parâmetro aqui do gerador. Escolhe uma configuração de rede qualquer para o gerador. E agora fala o seguinte: qual que é o conjunto de pesos que o discriminador pode escolher de maneira que essa minha função de perda seja máxima? Então, quem é o máximo quando eu variar θd para essa função de perda que está aqui? Tampa o mínimo aí, tá? A gente não está olhando o mínimo, não. Só olhando esse pedaço aqui. Então, eu comecei aqui com θg, fixei um θg qualquer, e procuro agora quem é o θd que maximiza esse negócio aqui. Qual que é o pior cenário para mim quando eu, gerador, estiver nesse parâmetro θg? Achou esse pior cenário? Beleza. Então, agora o que você vai fazer é procurar qual é a configuração de rede, qual que é o θg que você, gerador, tem que escolher para que esse pior cenário seja mínimo, para que essa pior perda, esse pior custo que pode acontecer para você, seja mínimo. Em suma, nesse jogo de soma zero, essa solução minimax é a solução do jogador pessimista. Ele sabe que o jogador contrário é racional e que está procurando o mal dele, né? Procurando o mal porque o outro jogador está procurando maximizar o ganho dele, e o ganho dele é a minha perda. Então, ele está procurando, ele está tentando aumentar e tornar pior o que pode acontecer comigo. Então, eu penso em cada pior cenário, para cada configuração θg, eu vejo qual que é o pior cenário que pode acontecer comigo, e aí eu escolho aquela configuração que faz com que esse pior cenário seja o menor possível, o mais favorável para mim. E a gente vai ter uma expressão similar para o D. Então, na prática, na verdade, esses mínimo e máximo que está aparecendo aqui, eles são implementados de forma numérica e iterativa. E a gente espera, sem garantias nenhuma, não tem garantias teóricas, que esse procedimento iterativo, que eu vou mostrar em seguida, que eles levem ao equilíbrio de Nash, que é essa solução minimax. Então, como que é o procedimento iterativo mesmo que a gente vai implementar? E vai tentar achar essa solução aqui, tá? Esses pesos θg, θd para o gerador e uma expressão similar para o discriminador. Então, o que a gente faz? A gente começa com pesos completamente aleatórios para as duas redes. Em seguida, a gente vai ter um procedimento que vai ter dois passos alternados. Você fixa o θg no valor corrente dele e atualiza o θd. Tenta minimizar a função. O discriminador tenta minimizar a perda dele. Quer dizer, quais são os pesos? Eu, discriminador, vou escolher meus pesos, θd, para tornar a minha perda menor possível, sendo que o gerador não pode mexer nos pesos dele. Agora eu deixo os pesos que eu escolhi fixados e tento, eu, gerador, agora, vou tentar minimizar a minha função de perda, atualizando o θg. E aí, com sorte, esse procedimento converge e, com muita sorte, ele converge para o equilíbrio de Nash. Existem muitas dificuldades, às vezes, para conseguir convergência de GANs e tal, mas não vamos entrar nesse tipo de detalhe aprofundado, não. Vamos fazer a GAN Vanilla aqui, que vai funcionar, que vai rodar para o conjunto do MNIST, que é um conjunto simples. Não vamos complicar as coisas nesse momento, não. Então, essas atualizações que estão sendo feitas aqui, elas são feitas usando mini-bets e passos do gradiente descendente estocástico. A gente dá um passo só do gradiente em cada, quer dizer, você dá uma melhoradinha no θd, aí depois em seguida você vem aqui, dá uma melhoradinha no θg, aí você volta aqui, dá uma melhoradinha no θd e assim vai. E com sorte, isso converge para aquela solução minimax. Eu estou falando consorte aqui de uma maneira meio cínica, né, gente? Assim, tem um ou outro procedimento muito, teorema muito simples, mostrando como é que em alguns casos muito simples converge, etc. Mas na prática, isso tem funcionado bem para vários modelos, mas não é uma coisa tão fácil, ela demora muito, GANs são trabalhosas, costuma às vezes não convergir, às vezes converge, mas gasta um tempo gigantesco, etc. Vocês vão ter a experiência disso daqui a pouquinho. Então,
como é que é? Voltando aqui no procedimento iterativo, então o que a gente faz? O θg, ele vai ser, você começa aí com valores completamente aleatórios e você atualiza os pesos dessa rede, procurando minimizar a função de custo dele. Veja que, ao tentar minimizar a sua função de custo, essa daqui é a função de custo do gerador, esse pedaço aqui, como eu tinha falado, ele não envolve o θg, porque isso aqui é só o pedaço do discriminador, não tem G aqui, não tem a expressão da G, é só esse pedaço. Então, observa que minimizar o θg é a mesma coisa que tentar minimizar essa expressão. Então, você pode atualizar os pesos do gerador sem usar os dados X da distribuição real, sem usar as imagens reais. Você vai usar só a parte que envolve os dados gerados pelo gerador. Na prática, então, na prática a gente não tem as esperanças, né? Essas fórmulas matemáticas aqui de esperança, etc. O que a gente faz? A gente substitui por médias aritméticas. Então, o que a gente faria aqui? Por exemplo, você está procurando o mínimo dessa função, θg é o mínimo, você vai dar um passo do gradiente descendente em relação ao valor corrente. Então, por exemplo, para o θg, que a gente tinha falado antes aqui, né? O que a gente faz? Você vai pegar o θg corrente, menos um learning rate aqui, que é o epsilonzinho, a derivada, aqui é o backpropagation, né? O vetor derivada em relação a θg desse valor médio que está do lado de cá, dessa média. Isso aqui é uma aproximação para aquela esperança matemática. Então, você vai fazer a derivada em relação aos parâmetros θg de 1 sobre m. M é o tamanho do batch size, aqui, olha, está aqui. Só tem os ruídos gaussianos aqui da densidade a priori. Aí, a partir dos ruídos gaussianos, cada um dos ZIs aqui, você aplica a função, a rede G, né? E gera as imagens falsas. E aí, você calcula a probabilidade daquela imagem falsa ser verdadeira ou não, que é o D aqui. E você está tomando o log de 1 menos essa probabilidade. Beleza. Mas aí você está calculando a média desse negócio. Mas o que a gente quer é verificar a derivada dessa expressão em relação ao θg. Então, aqui usando regra da cadeia, né? Isso aqui é a constante, ela vem aqui para fora. Você passa essa função nabla, que é a derivada aqui para dentro. Derivada de logaritmo vai ficar 1 sobre essa expressão toda que está aqui dentro, vezes a derivada do interno, que é 1 menos d, então vai ser 1 é constante, então vai ficar menos, esse menos está aqui, menos a derivada desse pedaço aqui em relação a θg. Está aqui, ó, a derivada em relação a θg desse pedaço todo que está aqui. Aqui, no caso do discriminador, a gente tem as duas expressões. A função de custo, eu não posso jogar fora um pedaço. Opa, peraí. Na função de custo do discriminador, eu vou atualizar ele, né? Eu tenho o valor corrente, mais aqui um learning rate, a derivada, o backpropagation. Aqui, em vez daquela esperança, né, eu tenho simplesmente a média aritmética da função de custo. E aqui o θd está embutido tanto nesse pedaço quanto nesse pedaço. Então, eu tenho que fazer a derivada desses dois pedacinhos aqui, que fica essa expressão toda. Mas, lembra, aqui a gente já nem precisa ficar preocupado em, mas o que seria a derivada disso daqui? É o backpropagation lá de trás, mas isso, graças a Deus, já está tudo implementado. A gente pode usar, por exemplo, né, o Keras ou o PyTorch, ou o TensorFlow, e eles já fazem isso automaticamente para a gente, sem que você precise se preocupar em fazer isso daqui, em descer nesse detalhe. Então, ok, isso aqui eu já tinha falado antes. Então, eu acho que é isso. Então, vamos passar aqui agora, né, vamos parar aqui nesse instante, isso aqui é alguma coisa mais teórica, de novo, vamos passar aqui para uma implementação dessa GAN. Alguma pergunta até aqui, gente? Só tem uma. Na prática, assim, qual que é a diferença de você gerar o ruído lá para o gerador de uma distribuição uniforme ou de uma gaussiana? Não tem, não. Você pode fazer qualquer um dos dois.
Não tem. Realmente ali você pode fazer gaussiana ou uniforme, não tem. Ok, tá, obrigado. Então vamos lá. Claro que as redes vão ser um pouco diferentes, mas a gente nem fica olhando os pesos exatos das redes que são olhadas e tal, né? Mas ele se adaptaria e faria a rede, tanto faz se os ruídos lá são gaussianos ou uniformes. Tanto que você vai ver esses dois tipos de implementação, tem gente que usa uniforme, tem gente que usa gaussiano. Então, vamos lá, gente. Vocês conseguem ler aí a minha tela? Ou está muito pequena? Eu consigo. Conseguem? Consigo também. Tá. Aqui eu também consigo. Bom, esse código eu extraí. Olha, tem várias implementações iniciais em vários lugares. Então, tem gente que vem, define cada uma das classes e tal, define classes para fazer a GAN, depois o discriminador, depois. Eu prefiro, das várias implementações básicas que eu vi por aí, eu gostei muito da que esse cara faz. Ele tem um site, esse Jason Brownlee, aqui, por exemplo, para fazer a conditional GAN, que vai ser o próximo tópico. Ele tem esse site dele aqui, vários dos materiais estão disponíveis aqui, tem muito código. Eu acho muito bem explicado, muito didático, muito arrumadinho as coisas dele. Então, eu adaptei um pouco esse código aqui e tem poucas coisas aqui que eu mexi e tal. Você veja aí se for do seu interesse. Então, pessoal, aqui, se eu for descer, eu ficar olhando cada uma das linhas de código, vai demorar muito tempo e acho que não faz sentido. Vários de vocês provavelmente sabem isso aqui muito melhor do que eu. Vários desses detalhes aqui do TensorFlow, eu realmente não sou um cara bom na parte de implementação. É, e eu, então, vou passar aqui. O código funciona, tá testado e tal, então depois você pode rodar ele direitinho lá com você, mas eu vou passar rapidamente pelo que realmente importa, tá? O que é realmente significante aqui, o que é realmente importante. Então, primeiro a gente começa importando aqui um monte de biblioteca, que vai ser importante. Depois, estou carregando aqui os dados do MNIST, então tem aqui só uma visualização, não tem nada aqui. Vamos começar definindo o discriminador. Ele vai receber uma imagem como entrada e ele tem que soltar lá no final um 0 ou 1 para ser um número entre 0 e 1 como sendo a probabilidade do número da imagem ser verdadeira. Então está aqui a especificação, pessoal. Estou usando o modelo sequencial do Keras, e estou fazendo simplesmente um modelo convolucional, uma CNN tradicional aqui para o modelo do MNIST. Então, eu estou aqui fazendo convoluções, então 64 filtros, cada um deles é 3x3, com um stride de 2. Depois eu faço uma leak-relu. Leak-relu é muito usada aí questão de engenharia, não tem uma teoria que está por trás. Às vezes o leak-relu costuma ser melhor do que a relu só, tá? Então, o leak-relu, o dropout, mas não vou entrar em detalhes aqui sobre por que essa daqui é a melhor. Não, você pode fazer um monte de variações aqui, pode fazer com dropout ou sem dropout. O MNIST é simples, é fácil você criar uma rede convolucional que discrimina bem os dígitos, né? Porque são imagens que tem pouca diversidade, elas são bem separadas, bem diferentes umas das outras. Aqui, no caso, a gente não quer discriminar um dígito do outro, a gente quer discriminar uma imagem de dígito real de uma imagem falsa. Então, eu estou criando aqui essa configuração de rede, usando Adam aqui, com essa learning rate, e aqui, olha, a função de perda é a entropia cruzada binária, porque vai ter dois valores só, ou é real ou é falso, né, a imagem que ele vai receber. Então, está aqui, esse é uma função, né, define discriminator, está definindo aqui o discriminador. Então, se você rodar esse código aqui depois, instanciando aqui o modelo
com o discriminador, que vai ter só o discriminador por enquanto, aqui um resumo do modelo, um plot do modelo, aí você vê quantos parâmetros que tem e a estrutura aqui do modelo de um jeito um pouco mais bonitinho, visual. Eu estou fazendo isso aqui tudo no Colab, tá, gente? Então, não estou nem me preocupando é fácil de instalar, todas as bibliotecas já estão instaladas, não tem que preocupar com nada. Então, rodei aqui em Colab mesmo. Aqui só umas imagens 2x2 e o que eu estou fazendo aqui? Estou só criando aqui uma função para carregar e preparar os dados do MNIST como aquela fazendo os números ficar entre 0 e 1. Né? Então, dividindo aqui por 255, etc. E a gente vai fazer uso dessa função aqui, que é para carregar os dados, mais tarde, um pouco. Então, em seguida, aqui uma função para simplesmente gerar amostras reais, ela seleciona amostras reais de um dataset. Então, você tem lá, simplesmente para selecionar algumas das 60 mil amostras, imagens do MNIST, selecionar algumas ao acaso. Então, é uma função só para isso aqui. Né? Então, está aqui o exemplo da função. Então, vamos ver agora um gerador de imagens falsas, um primeiro gerador de imagens falsas. A gente ainda não tem um modelo gerador. Em vez disso, eu vou só gerar imagens completamente aleatórias em cada pixel. Então, é um gerador muito ruim. Não tem modelo nenhum para o gerador. O gerador simplesmente vai gerar imagens completamente... Está aqui, ó. As imagens que é puro ruído. Então, as minhas imagens iniciais são essas. O meu gerador está aqui, ó, um def generate fake samples. Então, estou criando aqui uma função que gera amostras falsas, mas são amostras muito ruins, que são essas daqui. E aí, vamos treinar o discriminador com essas amostras completamente aleatórias. Então, se você fizer isso, como é que você treinaria o discriminador? Não estou treinando o gerador, porque não tem modelo ainda para o gerador. Né? Então, aqui, de novo, é só bem didático aqui o notebook. Não é ainda uma GAN, a gente está aqui só... Esse discriminador tem uma tarefa fácil. Ele tem que discriminar entre as imagens do MNIST e as imagens falsas do tipo ruído completamente branco, ruído completamente aleatório, como esses daqui que estão aqui nessa imagem. Então, não é uma tarefa difícil, o discriminador deve aprender a fazer isso rapidamente. Então, está aqui a função para treinar esse discriminador. Eu estou definindo aqui que vai ter cada batch, ele vai ser, metade dele vai ser de imagem real e metade é de imagem falsa. Então, eu primeiro pego aqui, gero algumas imagens reais, eu vou lá e seleciono, né? Lembra aquela função generate que eu defini ali em cima? Ele vai aqui no dataset, que vai ser o MNIST, e vai pegar metade do meu batch dessas imagens reais. Vai pegar tanto a imagem quanto o rótulo real, que vai ser o y igual a 1. E aí eu atualizo o discriminador com essas imagens reais. Então, é um batch aqui formado... Poderia juntar todas as imagens? Bom, aqui embaixo eu estou gerando as imagens fake. Então, eu fiz a atualização aqui em 2 passos, mas podia ter juntado as imagens, tanto a real quanto a fake, e passado tudo de uma vez só para o discriminador. Mas você pode também atualizar esse train on batch aqui, não sei se você conhece essa... Tá aqui, ó, o train on batch do Keras, ele permite que você atualize os pesos com base só naquela coleção de amostras que você está passando. Então, eu estou passando aqui só as amostras reais, ele dá uma melhoradinha nos pesos, em seguida ele faz a mesma coisa aqui para o outro, para os fake, e aqui está atualizado eu peço para ele imprimir a performance aqui, que foi a acurácia, quando ele fez aqui só nesse batchzinho aqui, e depois só nesse outro batchzinho aqui. Então, se você fizer isso, aqui vamos especificar o modelo, eu estou definindo o modelo aqui, eu estou passando aqui por cima rápido para várias coisas, que eu estou usando alguns das ideias, dos conceitos, das ideias lá do Keras, tá? Que a gente viu nas aulas anteriores ali, não sei se todo mundo está lembrado, se todo mundo usou lá o Keras, mas você fica à vontade aí para usar Keras ou PyTorch, o que você preferir. Eu uso Keras, que eu acho muito fácil e faz tudo que eu preciso. Então, eu especifico aqui o modelo com o discriminador apenas.
Então, está aqui o meu modelo, D-model aqui, o modelo inicial é um modelo que vai ter o discriminador, carreguei os dados do MNIST e pedi para ele treinar o discriminador. E se você olhar, não vou rodar aqui agora, você vai ver que a acurácia, tanto para os dados reais aqui, quanto para os dados fake, ela chegou aqui a basicamente 100%. Né? Então, e foi rápido, né? Aqui, ó, em poucas... Aqui ele já estava praticamente, aqui, depois de 30... rodadas aqui. Deixa eu ver aqui, ó, o número de iterações 50 que eu estou fazendo, e com bets de tamanho 256, ele com 30, ele já estava aqui basicamente com 100% dos dois, tá? Então foi rapidamente, mas aí é porque é muito fácil discriminar entre as imagens reais e as imagens ruído. Então vamos agora definir de fato o gerador. O gerador, então, a gente vai precisar agora de um modelo para fazer isso. Então, o gerador ele vai ser responsável por criar imagens novas e falsas, mas plausíveis, de dígitos manuscritos. A gente vai pegar um ponto Z do espaço latente como entrada. Vocês estão conseguindo ler isso aqui mesmo, gente? Porque eu mesmo não estou... Para mim está pequena essa letra. Onde que aumenta mesmo aqui? Deixa eu fazer aqui pelo... Se apertar um Ctrl mais, aumenta. Vou fazer Ctrl mais mesmo. Então, o gerador, ele é responsável por criar essas imagens novas e falsas, né? A gente pega um ponto Z do espaço latente como entrada e gera uma imagem 28 por 28 em tons de cinza. O espaço latente, ele é um espaço vetorial que é arbitrariamente definido com valores de uma distribuição gaussiana, ou podiam ser valores da uniforme 01, como alguém aqui perguntou. Tanto faz, tá, gente? Mas, em geral, o espaço latente é o Rn e, quer dizer, é um ponto do Rn, nesse caso eu vou escolher n igual a 100, então é um ponto do R100, mas não é um ponto do R100 em qualquer posição do espaço, porque eu vou gerar o vetor aqui com 100 posições, onde cada um desses Zs vai vir de uma gaussiana com média zero e com matriz de covariância e identidade, então com variância 1, independentes entre si, ou seja, o Z ele vem do espaço R100, mas ele está ali em torno do zero, né? Em torno do zero, se afastando em cada uma das suas dimensões em mais ou menos menos 2 a 2, menos 3 a 3, não vai muito além disso, porque dificilmente uma gaussiana, com média zero e variância 1, ela fica menor do que menos 3 ou maior do que mais 3. Pode acontecer. A densidade está definida na reta toda, né, de menos infinito a mais infinito. Mas os valores estão concentrados mesmo entre menos 3 e 3. Então, você vai gerar esse Z aqui, sem números completamente aleatórios. Você vai agora pegar esses números, mexer nesses números, sacolejar eles de tudo quanto é jeito, através da rede neural do gerador, para, no final, criar uma imagem 28 por 28, que você vai querer que seja o mais parecido possível com um dígito real. Existe aqui algum comentário sobre o trade-off para a dimensão n do espaço latente, que num problema mais... Né, se ela for pequena demais, você pode terminar com um gerador que não é capaz de gerar imagens ricas, como as do dataset que você vai estar considerando. Se o seu dataset tiver imagens muito complicadas, muito diferentes, né, imagens com contextos completamente diferentes, rostos, paisagens, objetos, etc., ele pode, iluminações muito diferentes, você talvez precise de uma dimensão muito grande. Com outros problemas, onde se a complexidade vai ser pequena, como nas imagens do MNIST, que são muito simples, provavelmente n igual a 100 é um valor superdimensionado. Valores tais como uma dimensão n igual a 20 já seria bom, não precisa do n igual a 100. Mas eu vou deixar de lado esse problema de escolher a dimensão do espaço latente e seguir usando essa escolha arbitrária de n igual a 100 no restante do notebook aqui. Então, não vamos preocupar com isso por enquanto, não. Então, a imagem a ser criada, ela depende da região no espaço latente onde o ponto aleatório é escolhido. Quando o gerador aprender a gerar os dígitos do MNIST, a ponto de enganar o discriminador com frequência, a gente vai estar gerando zeros, 5 ou outros dígitos, dependendo do vetor aleatório Z.
Então, dependendo de onde ele estiver nesse espaço R100, então, vocês lembram disso lá com os autoencoders também, né? Se ele estiver numa certa região desse R100, provavelmente vai aparecer um 5 do outro lado. O gerador vai acabar gerando uma coisa parecida com um 5. Se ele estiver em outra região, pode ser que seja um 0, etc. Então, essa é a entrada. Vamos lá. Olha. Aqui, o que eu estou fazendo? Estou simplesmente gerando um ponto do espaço latente. Só gerando aqui ó, a gaussiana, tá? E gerando várias amostras. Então, eu estou N amostras do espaço latente, que seria 100, né? Então, estou gerando aqui 100 vezes, vamos supor que seja, eu estou querendo, a dimensão é 100, e eu quero 20 amostras. Então, eu vou gerar 100 vezes 20 números gaussianos, e depois eu faço um reshape disso para colocar na forma de 100 amostras, 20 amostras, desculpe, né, cada uma delas de tamanho 100. Isso vai ser o meu x-input. Então, agora, vamos lá, a rede neural do gerador. O desenvolvimento de um modelo de gerador, ela vai pedir que a gente transforme esse vetor Z, de 100 dimensões, do espaço latente, em uma matriz 2D com 28 por 28, 784 valores. E uma transformação bastante popular em GAN, ela envolve dois elementos principais. O primeiro deles é a gente pegar esse vetor unidimensional, esse array unidimensional de dimensão 100, e criar uma camada densa com nós suficientes para representar uma versão de baixa resolução da imagem de saída. O que isso quer dizer? A gente vai pegar, nós vamos, uma imagem com metade do tamanho, um quarto da área, a imagem do MNIST é 28 por 28. Então, uma imagem que tem metade do tamanho, um quarto da área, é uma imagem 14 por 14, ou 198 nós. 14 vezes 14 é 198. Então, e uma imagem com um quarto do tamanho, aliás, eu troquei aqui, né, gente? Um oitavo da área, seria uma imagem 7 por 7, ou 48, 49 nós. Então, o que a gente faz? Eu pego esse 100 aqui, e vou gerar umas imagens, criar uns filtros com 7 por 7. E depois eu vou ampliando essas imagens, fazendo um upsample, para criar imagens até chegar no tamanho 28 por 28. Então, vocês vão ver isso aqui no código em seguida. Oi? Bom dia. Eu me dei conta que o gerador ele cria as imagens fakes de fato apenas dos números aleatórios. Mas se eu me desculpa aqui, é muito difícil de eu entender como é que isso pode convergir, por exemplo, em um rosto. Tá, um número, né? Então tem um universo ali possível de regiões do espaço, igual o senhor explicou, nos autoencoders, que é possível a gente pensar em que números são criados. Agora, um rosto, uma imagem mais complexa, como que é possível, só a partir de números aleatórios, o gerador chegar nesse resultado? Então, primeiro, é uma mágica, foi isso que me encantou no GAN. Eu também falei, não é possível, como que essa mágica ela é feita? Mas, tirando o pano da mágica aí, o que acontece é que, na verdade, assim, eu vou pegar esses números. Primeiro, é possível. Existe uma teoria que diz que é possível. Deixa eu mostrar aqui, lá atrás. Só um segundo. Acho que estava aqui. Assim, teoricamente é possível. O que parece impossível é que a gente não consegue fazer isso. Que é o seguinte, olha só, o que isso tem a ver? Existe uma função G que recebe ruídos Zs e que transforma. Eu sei, teoricamente, que isso aqui existe. Aqui, olha, que existe uma função G que recebe ruído Z e transforma num vetor X que tem a densidade desejada. Então, imagine que exista um processo, né, que cria essas imagens de rostos de celebridades. Eu não sei escrever essa função. Eu não sei escrever, mas ela existe. Teoricamente, ela existe. Essa função que gera rostos de celebridades diferentes. Eu consigo mostrar que, teoricamente, então, essa função G, eu posso
criar esses vetores X, que são essas imagens, a partir de ruídos Zs. O que acontece é que eu não sei quem é essa função G. Essa função G ela é complicada porque ela está associada com as funções inversas de funções de probabilidade acumuladas. Isso aqui, olha, esse slide que eu mostrei anteriormente, não vou voltar nele não, tá? Mas o que acontece? É praticamente impossível você conseguir isso daqui, porque eu não tenho essa função genérica aqui que gera o meu X completo, porque eu conseguiria fazer isso aqui, ó, esses U's aqui são os números aleatórios. Como é que eu gero os pixels da minha imagem? Eu gero, por exemplo, a imagem é 28 por 28. Então, eu gero também 28 por 28 números aleatórios. Não 100, tá? 28 por 28. E transformo cada um desses 28 por vezes 28 números. Transformo através dessa função aqui, que é a inversa da distribuição acumulada do pixel número 1. Depois é a função acumulada do pixel que está na posição 2, condicionado no valor do pixel da posição 1, e assim por diante. É impossível você conseguir essas funções aqui. A gente não tem a menor ideia do que são essas funções, não tem como escrever isso. Então, a solução foi a seguinte: eu vou imaginar que essa função G super complicada, ela existe na forma de uma rede neural. Então, o gerador ele vai ter parâmetros θg, os pesos e baias da rede dele, e ela vai aproximar essa função super complicada que está aqui e essa transformação que a gente está vendo aqui. Então, essa é uma coisa importante, dizer, como a rede neural, tem se ela for rica o suficiente, ela aproxima qualquer função matemática, eu vou imaginar que ela vai ser capaz de aproximar essa função matemática super complexa e que eu não tenho ideia do que é. Mas aí a pergunta que você pode falar assim, mas peraí, como que eu... Tudo bem, eu até imagino que uma rede neural pode aproximar qualquer coisa, mas para eu saber se eu estou aproximando ou não, eu preciso saber o que é essa coisa. Se você está me dizendo que não tem ideia do que é essa função aqui, não sabe escrever isso, como que o meu gerador vai conseguir chegar próximo dessa função? Aí é a ideia sensacional do Ian Goodfellow, fazendo um jogo com um discriminador. Eu Então não é sei... um discriminador que vai dar os parâmetros do gerador. Exato. Eu vou olhar como que eu estou indo, olhando como é que é o meu resultado frente ao discriminador. Então, eu vou olhar... Você lembra que a minha função de perda, ela está associada com o ganho do discriminador. Então, eu começo com parâmetros. Aí eu olho lá, falo assim, eu gerei umas imagens aqui. O que o discriminador está fazendo? Bom, a minha perda está gigante. Eu estou muito ruim. Aí eu tenho que mudar, então, os meus pesos. E como que eu mudo os meus pesos? Tentando fazer aquela minimização da minha função de perda, que é o inverso. Então, eu tento fazer o discriminador perder. É bastante sofisticado, né? Muito legal. E é claro que nesse instante, e aí a coisa é dinâmica, é super legal, porque vamos supor que você consiga melhorar. O discriminador fica parado lá. Ele recebeu um conjunto de imagens lixo, que eu passei para ele, e ele rapidamente, vocês viram ali naquele pedaço, né? E ele rapidamente, como eu não estou mudando, meu gerador está constante, ele rapidamente ele conseguiu achar um conjunto de pesos que discrimina as imagens do eminício do lixo que eu estou gerando. Beleza. Então, vamos supor que agora a gente congele o discriminador aqui e eu vou começar, eu, gerador, a tentar mudar os meus pesos. Então, eu posso ir tentando mudar e aí, de repente, eu começo a fazer com que o discriminador que não mudou os seus pesos, ele não começa agora, a discriminação dele fica ruim. Ele não consegue discriminar uma coisa da outra. Eu consegui mudar os meus pesos de tal maneira que eu estou enganando ele. Então, depois de fazer isso, se eu fizer isso, eu não fiz isso aqui no código, mas você pode fazer se você quiser, você congela o discriminador e tenta melhorar. A gente ainda nem viu aqui a rede, né, do gerador, mas você melhora a rede do seu gerador e aí ele vai começar a enganar o discriminador. Vai começar a enganar ele bem aqui. Aí você tem que começar a alterar o discriminador. Aí você podia congelar o gerador e vai tentar melhorar o discriminador. Aí, depois de um certo tempo, o discriminador, com essas imagens, mais ou menos, mequetrefe, que você gerou uns dígitos muito ruins, né? Ele consegue, o discriminador passa a olhar, falando, isso aqui não é dígito, não, você não me engana mais. Nesse instante, você congela o discriminador e atualiza agora o do gerador, você melhora as imagens do gerador. Mas esse jogo, ele não é feito assim, nesses
passos tão grandes, né? Ele é feito a cada batch, ele vai... É rápido, né? Esse jogo, essa sequência de passos. Mas ficou clara a resposta? Claríssimo, professor. Obrigado. Ok. Então, a rede neural aqui do gerador. Vamos ver como é que é essa rede neural, então. São realmente um negócio que parece uma mágica. Eu estou aqui definindo o modelo do gerador. Ele, de novo, é um modelo que a gente vai fazer sequencialmente. Olha só, eu vou formar uma imagem 7 por 7 com 128 canais. Então, primeiro eu estou definindo aqui n nodes igual a 128. Então, eu quero terminar com uma imagem 28 por 28, que é o tamanho da imagem do MNIST. Então, eu estou começando aqui falando assim, olha, pega os meus... Lembra aqui que a dimensão latente vai ser 100. São 100 números. Tá passando aqui na entrada, né? Mas a gente escolheu lá atrás que a gente vai usar 100. Né? Então, ele vai pegar esses 100 números e vai criar aqui uma rede densa, vai criar uma primeira camada densa de multilayer perceptron com um tanto de nós, 128 vezes 7 vezes 7. Então, ele sai de 100 números, ao acaso, e cria agora 128 vezes 7 vezes 7 novos números. Aplica o Liq-ReLU a cada um dessas centenas de números aqui, e depois disso, ele faz um reshape para criar, então, 128 canais na forma de imagem 7 por 7. Então, eu fiz um reshape aqui do array, né? Então, eu fiquei com 128 canais aqui, e cada um deles 7 por 7. Então, por isso que... Deu para entender? Eu estou pegando, então, estou pedindo, olha, transforma aí de alguma maneira esses 100 números num pacote, né, de imagem 7 por 7, então de baixa resolução, mas com 128 canais. Então, transforma eles de alguma maneira. E, em seguida, a gente faz, como eu preciso terminar com a imagem 28 por 28, eu faço aqui um upsample, aumento eles 7 por 7, eu faço um conv transposto aqui, uma convolução transposta, passando ele aqui para... Continuo com 128 canais, e faço um Liq-ReLU, e finalmente faço mais uma última upsample 28 por 28. Então, o que eu estou fazendo aqui é definindo um modelo gerador que faz o seguinte: pega um vetor de tamanho 100, inicial, que é essa dimensão latente, e vai transformar. Primeiro, passa por uma camada densa, criando um tanto de nós, um tanto de imagem 7 por 7 em 128 canais, tentando extrair desses 100 vetores latentes alguns aspectos que devem ser interessantes para o tipo de imagem que eu quero gerar, e em seguida vai fazendo um upsample até terminar com 28 por 28. Então, beleza. Essa é a função do gerador que a gente está aqui. Então, vamos continuar descendo. Se você olhar, quando a gente definiu o discriminador, aqui atrás, lá atrás, eu criei aqui... Cadê o discriminador? Aqui. Definir o discriminador, né? Também com uma... Aqui, nesse caso, ele recebe uma imagem, ele tem que definir se ela é 0 ou 1 e tal. E ele tem um otimizador aqui. Eu coloquei aqui, compilei o modelo, falei qual que é a função de perda, e estou definindo o learning rate. Não fiz isso para o gerador. No gerador, eu só estou definindo o modelo, a estrutura do modelo, e não coloquei aqui qual que é o otimizador. Por quê? Porque o gerador... a gente vai ver como que ele vai trabalhar lá na frente, mas eu não vou fazer... Então, só anota isso por enquanto. Assim, eu não estou... Cadê aqui o gerador? Está aqui, ó, o modelo do gerador. Eu não coloquei aqui uma função para compilar o modelo. Essas linhas de código aqui que estavam presentes na anterior, elas não aparecem ali. Porque eu não especifico uma função de perda. O gerador, ele não vai ser treinado diretamente. Como a função de perda dele é determinada pela função de perda do discriminador, e vai ser um jogo de soma zero, vocês vão ver que essa função de perda do gerador está amarrada com a função de perda do discriminador. Então,
Só deixa isso anotado aí por enquanto, a gente volta nesse ponto daqui a pouco. Então, pessoal, se eu quisesse usar esse gerador que eu acabei de mostrar aqui, eu poderia fazer isso aqui. Ó. Eu defino o tamanho do espaço latente, instancio um objeto para ser o modelo gerador, está aqui. E aqui está o resumo do modelo e um plot do modelo aqui embaixo. Tá bom, então só estou usando. Então, do espaço latente para o output, imagens, então, depois que a gente definiu um modelo para o gerador, a gente pode definir agora uma função que recebe os pontos z's pertencentes ao espaço latente e gera umas imagens 28 por 28, 1. Essa função ela vai fazer uso aqui do modelo gerador com os pesos que... Peraí, o que eu fiz aqui, gente? Peraí, só um segundo. Agora eu que estou... Ah, não, isso aqui foi só para exemplificar uma função aqui, eu estou só pegando uma função latente, criando uma função 28 por 28, e isso aqui não é relevante, esse ponto aqui não. Depois vocês podem dar uma olhada nisso, mas não, nem devia estar aí, acho que bobagem isso aqui que eu coloquei. Então, estou gerando aqui umas imagens 25, 28 por 28, só fazendo um plot, de imagens aleatórias que eu gerei, bobagem, não devia ter feito isso aqui não. Então, como é que a gente treina, então, o modelo do gerador? Então, porque não está falando aqui de função de perda do gerador, quando eu defini o gerador, eu só defini a estrutura do gerador, que pega um vetor de tamanho 100 e gera, no final, uma imagem 28 por 28, fazendo basicamente upsample, depois de passar por uma camada densa inicial. Então, como que eu treino o gerador? Então, deixa eu só ver aqui o código, só um minuto. Então tá aqui, olha só. Aqui é a parte que talvez eu tentei explicar um pouco mais em relação ao que está lá no código do cara e o que conectando aqui com os slides. Deixa eu passar aqui, deixa eu voltar aqui nos meus slides. Olha só, como é que o gerador ele é atualizado? Não sei se vocês estão lembrando. A gente tinha uma função de perda. Aqui a função de perda era esse pedaço todo que está aqui dentro. Mas nessa função de perda aqui é a atualização do discriminador, que é o processo normal de discriminação de classificador supervisionado. Mas para o gerador, os pesos do gerador estão só aqui, ó, nesse Gzão. Eles não estão nessa primeira parte aqui. Então, na hora de fazer o gerador, de atualizar o gerador, eu não preciso fazer a derivada daquela expressão toda comprida. Eu vou olhar só para esse pedaço aqui, e esse é um pedaço que envolve apenas as imagens falsas, os z's que estão aqui. Não tem as imagens reais. Diferente aqui desse gerador, ó, do discriminador, em que eu preciso das imagens reais e das imagens falsas aqui, para ele poder atualizar os Ds dele. Então, agora vamos voltar aqui no código. Então, então tem várias... aqui tem uma discussão que eu vou deixar para vocês lerem depois, então vamos direto aqui no código para explicar. Então, o que eu vou fazer aqui na atualização? Aqui, olha, eu estou definindo agora um modelo GAN, um novo modelo. Então, eu tinha um modelo gerador, eu tenho um modelo discriminador, que é um modelo de classificador usual. Eu defini também um modelo gerador, se vocês lembrarem aqui atrás, era esse aqui, não. Aqui, ó, o Gmodel, tá vendo? Ele vinha a partir do Define Generator, que era simplesmente isso aqui, era uma coisa que recebia uma dimensão 100 e gerava aqui uma imagem final 28 por 28. Tá, mas como é que eu faço agora para treinar o gerador? Ele vai vir aqui agora dentro dessa função. Ele vai ter o gerador, o modelo G, o modelo D, ele vai receber isso aqui como entrada, e aqui agora uma coisa importante. Vocês lembram que na hora de atualizar os dados do gerador, eu não quero que o meu discriminador seja mexido. Então, como eu
como eu estou passando o modelo discriminador para ele, eu preciso dizer que os pesos desse modelo discriminador não vão ser treinados. Isso é uma opção bem bacana do Keras, onde você diz que os pesos desse modelo D-Model, eles não são treináveis, eles têm que estar congelados. Congela esses pesos, então é falso aqui. E agora a gente vamos conectar os dois modelos aqui, o G e o D, para transformar num único modelo GAN. Então tá aqui, eu criei um modelo. Esse modelo eu começo com o gerador e depois eu adiciono o discriminador, lá do outro lado. Então é um modelo único, mas onde o modelo do discriminador não está mudando. Então agora eu vou pedir para ele atualizar. Aqui a atualização vai ser do modelo gerador, mas como alguém que acabou de perguntar, né? Como que o gerador vai atualizar as coisas dele? Bom, ele vai usar a função de entropia cruzada para fazer isso, mas é em cima desse modelo onde a saída final é a saída do discriminador, que é o 0 e 1. Então, vamos só fazer aqui, criando uma instância depois que você fizer aqui, então, a partir desse, ainda vem mais um detalhe aqui, tá? Não terminou ainda não. Aqui a gente está criando uma instância do modelo GAN, então, você gera aqui, estou simplesmente gerando aqui, então, defini o modelo D, defini o modelo G, aqui, agora crio um modelo GAN, que eu junto os dois, aqui um resumo do modelo e um plot do modelo, beleza? Então, agora aqui, a especificação da perda do gerador. Tem mais um detalhe aqui, vai ter mais um truquezinho para a gente definir a função de perda do gerador. Aqui, essa função de perda que está aqui, olha, é a função de perda do modelo conjunto, do modelo que engloba o G e o D. Então, essa daqui é a saída final. É uma saída que é a saída do discriminador, porque eles estão juntos aqui, né? Esse modelo conjunto, ele começa com o gerador, mas a saída, tá vendo aqui que a gente adicionou o modelo D, então né, em camadas, essa função de perda aqui no final é binária para a caracterização do 0 e 1 do discriminador. Então, pessoal, agora aqui, e a perda do gerador? Olha só, aqui vem mais um truque interessante. Então, ao treinar o gerador na GAN, a gente quer que o discriminador pense que as amostras geradas pelo gerador são reais, não falsas. Então, quando o gerador foi treinado como parte do modelo GAN, a gente mantém a mesma função de entropia cruzada, mas eu vou marcar as amostras geradas como reais, classe 1, e as amostras reais como fake, classe 0. Então, vou treinar o modelo GAN, composto pelos modelos discriminador e gerador, com essa opção aqui, D-model falso, né, que a gente viu antes. Então, só os pesos do gerador vão ser atualizados. Está aqui, olha, essa é a função para atualizar os pesos do modelo GAN. Então, vamos ver aqui, olha. Def train GAN. Então, ele recebe um modelo GAN, esse anterior aqui que a gente definiu, né? Esse aqui, ó, esse modelo GAN. Então, ele recebe esse modelo GAN, mais alguns parâmetros aqui, o tamanho do espaço latente, o número de épocas, batch e tal. E aqui, manualmente, aqui a gente está enumerando as épocas, e aí eu venho aqui, ó, preparo os pontos do espaço latente como input, crio os rótulos para as amostras fake. Então, tá aqui, olha, o XGAN, tá aqui, o XGAN, eu gero pontos latentes do espaço latente, tá? Então, eu estou gerando aqui um número de bits aqui, de vetores de dimensão 100. Então, esse XGAN aqui é isso, a imagem, é o vetor inicial, X. Aí, eu crio um rótulo invertido. Esses XGANs aqui, essas imagens, que na verdade não são as imagens ainda, são só vetores de dimensão 100. Para cada um desses vetores de dimensão 100, eu vou criar esse rótulo aqui que eu vou dizer para ele, é 1. O rótulo desses caras, desses GANs, eles são falsos, mas faz de conta que eles são verdadeiros. Então, inverta esses rótulos aqui.
Agora, para que eu estou fazendo isso? Por que eu fiz isso daqui? Porque eu vou atualizar agora o gerador através do erro do discriminador, mas trocando. Então, olha só aqui, o GAN model, train on batch. Então, vou pedir para ele fazer o treino só com a batch que ele está recebendo, onde ele vai receber um tanto de imagens GANs, imagens falsas, e os Ys vão ser porque vocês lembram que um é o inverso do outro. Então, como eu estou fazendo aqui o binário, a entropia cruzada, aqui como sendo a função de perda, o que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, olha, o discriminador está recebendo um tanto de imagens falsas agora. Eu estou treinando o gerador. Como é que o gerador vai se atualizar os pesos dele? Ele vai, ele vai olhar o seguinte, o discriminador vai receber um tanto de imagem falsa, e o que eu gostaria é que essas imagens falsas passassem como reais. Então, eu estou gerando aqui esse YGAN para ele, falando com ele que é como se elas fossem reais, essas imagens aqui. Não sei se isso ficou claro, mas isso é só um truque de implementação para fazer exatamente aquilo que aqui nos slides. Aqui nos slides, olha, não sei se vocês lembram aqui, olha, ele está fazendo a atualização do θG, ele usa apenas as imagens, tá aqui, ó, a derivada, né, em relação a essa função, ele usa apenas imagens falsas aqui, e eu quero que essas imagens passem, né, eu gostaria de minimizar essa função aqui, a função de perda do gerador, e ele perde pouco quando as imagens que ele gera passam como reais. Então, esse truquezinho aqui é importante, e é um truque que eu vi na maior parte das implementações. Todo mundo faz igual, usando no Keras e tal, mas não é muito bem explicado isso daqui, por que que isso aqui é feito. Eu acho que esse é um dos pontos que vale a pena você mapear aqui os slides com essa parte da implementação. Então, o que que eu vi várias explicações aí em vídeos em outros lugares que eu achei ruins, eu achei erradas mesmo, tá? Por que que estaria sendo feito dessa maneira? Não fica claro por que que você só está passando aqui as imagens falsas e por que que você está fazendo essa troca aqui. Basicamente, porque você está fazendo o inverso daquela função, da função de perda, e você não precisa passar as imagens verdadeiras nessa parte do treinamento. Então, pessoal, esse pedaço aqui e os pedaços anteriores são os pedaços mais importantes aqui dessa implementação. Então, aqui agora vem, de fato, o treinamento de tudo agora, tá? De todas as coisas. É a função que faz o treinamento geral. Então, ele recebe um modelo gerador, recebe um modelo discriminador, recebe um modelo GAN que junta os dois, o dataset, latente, etc. E aí, manualmente, aí o resto aqui é muito fácil, tá, gente? Então, ele vai pegar imagens dos dados reais, imagens lá do MNIST, depois ele vai gerar umas imagens falsas aqui, chamando, todas são funções que foram pré-definidas. Você tem que, algumas dessas aqui você já pode não estar lembrando mais, mas depois olhar esse código com calma, você vai ver. Então, você cria um conjunto de treinamento para o discriminador juntando as duas. Para o discriminador, você junta as reais e as falsas. Faz uma atualização aqui dos pesos do discriminador, chamando o modelo do discriminador só. Ele só o peso do discriminador. Beleza, atualizou o discriminador. Agora prepara pontos do espaço latente como input para o gerador. O gerador, para atualizar o gerador, né, como input para a atualização do gerador. Então, você gera aqui novas imagens para o gerador. Podia ter usado as mesmas anteriores aqui, né? Que você já gerou antes. Mas aqui você já está gerando... porque aqui, no fake, aqui para o discriminador, eu já estou gerando as imagens, tá? Aqui em cima, olha. Fake, esse generate fake samples. Esses samples são a saída desse comando aqui, dessa função, são imagens 28 por 28. Aqui embaixo, no XGAN, eu não estou gerando, estou generate latent points. Então, são vetores de dimensão 100. Então, a saída aqui do XGAN não é uma imagem 28 por 28. É o ponto lá do espaço latente de dimensão 100. Vai ser transformado numa imagem 28 por 28. Mas, então, gero isso, crio aqui os YGANs com isso daqui, e aí chamo o modelo de treinamento passando esses pontos do espaço latente mais tentando enganá-lo, fazendo com que o discriminador
deixe passar esses caras, esse YGAN, essa é a minha função de perda. Então, pronto, é isso daqui agora que define o treinamento completo da GAN. E aqui, gente, esses comandozinhos aqui são os comandos que realmente fazem. Então, para rodar realmente, né? Então, agora, chamando todas essas funções que a gente definiu antes. Defino o tamanho do espaço latente, crio o discriminador, crio um gerador, crio a GAN, que está aqui, carrego o conjunto de dados e peço o treinamento aqui. Ops. Peço o treinamento e treino o modelo. E aí, se você fizer aqui, você vai ver o treinamento. Não vou fazer isso aqui agora, tá, gente? Porque é muito longo. Deixa eu ver se eu guardei os resultados aqui para a gente ver. Parte de avaliação. Eu queria ver se tivesse algumas imagens aqui. Não, mas eu acho que eu não pus, não. Bom, tem agora mais alguns resultados aqui, pessoal. Então, salvando o modelo e as imagens, eu realmente acabei não salvando isso, não. Acho que acabei não salvando. E está em outro computador. Eu estou em casa, aqui ficou meio complexo aqui o negócio aqui agora, porque eu estou tendo que ficar em casa aqui essas próximas 3 semanas direto para cuidar das minhas meninas. Então, eu não estou com essas imagens que eu salvei aqui. Mas aí, pessoal, se você fizer, roda esse código, estou vendo aqui que tem um ou outro errinho aqui, mas foi testado, o modelo está rodando direitinho, onde você está salvando as imagens e tem aqui alguma discussão sobre a qualidade e avaliação. A avaliação a gente vai falar mais aqui do Frechet Inception e tem umas outras coisas aqui para... Então tá, então vimos como que não é muito óbvio como é que se avalia o discriminador. Coloquei aqui algumas funções simples para tentar fazer uma avaliação da performance, simplesmente olhando a acurácia do discriminador, gerando algumas imagens, salvando algumas imagens, para você verificar qualitativamente, né, assim, manualmente, se as imagens estão realmente parecendo com imagens dos dígitos ou não. Ok, então, tem alguma pergunta até agora? Bom, então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para os slides. Logo depois dessa aula aqui, tá, gente? Eu vou pôr lá na página do Moodle, do nosso curso, esses códigos e existem outras implementações que você pode olhar, você pode preferir outras, aí depende do estilo de cada um, mas eu achei essa implementação bastante didática, ela vai construindo pouco a pouco as GANs, e eu acho que vai ficando claro e está bem mapeado com meus slides, então, em suma, gostei desse jeito aqui de fazer essa explicação, mas tem outras legais aí pela internet, você acha, outras implementações legais para uma GAN bem simples, assim, para aprender. Se você tiver algum comentário depois ou achar alguma outra coisa diferente que você queira compartilhar aí com a turma, você manda para mim ou para a turma toda, tá? Então, deixa eu terminar aqui, voltando no paper original do Ian Goodfellow, ele faz um resultado teórico interessante que ele acha o seguinte: o que seria a estratégia ótima do discriminador? Deixa eu tentar explicar isso. Qual que seria a melhor estratégia do jogador D? É um resultado bacana lá do paper, bonito, todo mundo sempre menciona, ele mesmo parece que sempre gosta de comentar isso, acho que ficou orgulhoso de ter encontrado isso, e realmente é muito bacana. O objetivo do jogador D é minimizar o custo dele, do jogador D. Ele deve escolher os parâmetros da rede dele de tal maneira que isso aconteça, que esse custo seja minimizado. Ele não pode alterar a estratégia do gerador. O discriminador não mexe no θG. E a função de custo do discriminador é aquela função de custo usual de um classificador, onde os dados reais estão aqui, eles são gerados pela P real, a distribuição que realmente gera os dados reais, e do outro lado aqui a gente tem uma soma do logaritmo para as funções fake,
para as imagens fake, que são geradas pelo gerador a partir de ruídos aleatórios Zs. Então, se a gente tiver as distribuições usadas pelo gerador de dados fake e o gerador de dados reais, ou seja, se tiver aqui o P real, se souber o P real, e você tiver a função G congelada, o gerador está congelado, a gente consegue descobrir qual que é a estratégia ótima do jogador D. O jogador D, quer dizer, se o gerador D estiver congelado, e você também não está mudando a distribuição real, né? A distribuição real é a mesma, é a amostra lá, o dataset, o que gera o problema que você tem, imagens, celebridades ou dígitos do MNIST, o que está gerando essas coisas é a mesma coisa. Então, se essas coisas estiverem fixadas, a gente consegue descobrir seria o D ótimo. Qual que é a estratégia que o D tem que ter? Como é que ele tem que, ao receber um X, qual que é a probabilidade que ele tem que associar com aquela imagem X? Como que é isso? Bom, vamos reescrever o custo de D explicitando as esperanças. Então, estava aqui. O custo do discriminador era a soma desses dois pedaços, eram duas esperanças aqui. X aqui é a imagem real, gerada pela P real, e a outra aqui, a imagem falsa, era uma transformação do gerador dos ruídos aleatórios Zs. E os Zs aqui são gerados através de uma gaussiana, tudo independente. Então, como são esperanças, isso é a mesma coisa que transformar isso, né? Fica o log do dx, multiplicando pela probabilidade de gerar aquela imagem x no real, integrando sobre todas as imagens reais x. E a mesma coisa aqui do lado de cá, né? O log dessa expressão, então dessa expressão aqui, gerando, multiplicando pela chance de gerar um vetor aleatório z, aquele vetor aleatório z, e somando sobre todas as configurações z possíveis. Beleza. Então, essas duas esperanças é essa fórmula que está aqui. Vamos focar aqui nessa segunda integral. O GZ é a imagem falsa, a imagem fake. Eu estou chamando aqui de X chapéu para diferenciar ela de uma X real, para só uma anotaçãozinha um pouco diferente. E esse X-til, ele é gerado como um P-model X-til, né? Eu posso escrever, então, essa segunda esperança, eu voltar, tirar esse Z aqui e colocar o P-model aqui. Não sei se vocês lembram, isso a gente chegou nessa expressão. Quer dizer, eu estou fazendo o caminho inverso que a gente fez anteriormente, alguns slides aí para trás. Então, eu vou aqui, a esperança em Z, eu faço isso aqui é a mesma coisa, gente, transformação de variáveis aleatórias. Tá? Você escrever essa esperança aqui, mas agora essa função o x chapéu é uma função matemática do z, é o g transformando o z, então eu vou reescrever essa integral usando o modelo, então o PZ aqui, isso aqui é a regra do jacobiano, não sei se você lembra, mas, em suma, é calcular a esperança de uma transformação de uma variável aleatória, ou de um vetor aleatório. Então tá aqui, essa esperança aqui é a mesma coisa que essa daqui de baixo. E a gente já tinha essa igualdade aqui lá atrás, tá? Se voltar em vários slides lá para trás, a gente, na verdade, partiu desse daqui e chegamos nesse daqui de cima. Então, o custo D, ele fica igual a isso aqui. O custo D vai ser essa integral mais essa outra aqui. Juntando tudo, por que eu fiz isso? Porque agora eu fiquei com a mesma variável x aqui nos dois. Então, eu estou gerando tudo aqui. Então, fica o P real e o P model aqui. São duas maneiras de... E agora eu quero, lembrando então que eu quero achar qual que é a estratégia, como é que o D tem que avaliar cada imagem que ele recebe, qual que é a probabilidade de considerá-la falsa ou verdadeira. E ele faz isso minimizando essa função de perda dele. Então, eu vou minimizar o negativo dessa... Para minimizar o negativo... Peraí. A gente minimiza o negativo dessa integral, tá aqui, ó, é menos essa integral. Então, eu quero minimizar essa expressão aqui, o negativo dessa integral, se eu maximizar o integrando para todo x. Então, se eu tornar máximo esse pedaço que está aqui dentro, se eu tornar isso aqui muito grande, positivo e muito grande, eu vou fazer esse negócio ficar muito negativo. E eu quero realmente isso ficar o menor possível, né? Minimizar isso aqui.
Então, beleza. Então, eu vou maximizar isso daqui dentro para todo ponto X. Então, eu vou pegar e falar o seguinte, para cada imagem X, qual que seria o D que eu deveria fazer para tornar essa expressão aqui dentro máxima? Porque aí eu vou ter a integral o maior possível, porque eu maximizei isso aqui em cada X. Então, está aqui dentro, ó, eu quero maximizar isso aqui. Então, denota, vamos chamar esse dx aqui, para não complicar demais, eu vou chamar de φ, esse cara aqui, tá? Então, se você olhar essa coisa aqui dentro, isso aqui é a mesma coisa, vamos chamar isso aqui de A, esse cara aqui de A, isso aqui é o log do φ, eu estou chamando dx aqui de φ. E aqui vamos chamar um outro valor B, esse P model, que não tem nada a ver com P real, né? Não é igual, é outra coisa, é outro número, eu vou chamar de B. Isso aqui é o log de 1 menos φ. Então, se você escrever essa expressão toda que está aqui dentro desse jeito mais simples, a pergunta é a seguinte, deriva isso com relação a φ, qual que é o valor de φ que maximiza essa expressão? Você vai achar isso. Então, você deriva em relação a φ igual a zero, e você vai achar que o φ tem que ser o A dividido por A mais B. Esse A aqui dividido por A mais B. Mas lembrando que o A é o P real, o B é o P model e tal. Então, o que a gente achou é que o φ, que na verdade é o dx, a probabilidade, recebendo uma imagem x, qual que é a probabilidade dela ser falsa, dela ser verdadeira, desculpe? É essa expressão que está aqui. Essa é a estratégia ótima do discriminador. Quer dizer, o discriminador, se o gerador não mudar o jeito, o P-model, né, o P-model estiver congelado, o P real tá fixo porque é a maneira de gerar as imagens reais que isso não está andando, o mundo está estático, né? O dataset está estático. Então, o DX aqui, que é a estratégia ótima, ele tem que dar um jeito de, ao término do meu stochastic gradient descent, eu terminar com um DX que seja próximo dessa quantidade que está aqui, dessa razão, que é uma razão de verossimilhanças. Isso aqui é a probabilidade de gerar a imagem X no mundo real, e aqui embaixo é o P-model, a chance de gerar esse mesmo X através do modelo. Então, o DX, você vai olhar quanto que esse P real, qual que é o valor dele relativamente à soma desses dois. Quer dizer, quando que esse negócio aqui vai ser próximo de 1? O DX vai ser próximo de 1. Quando o P real for praticamente todo esse valor aqui. Né? Então, o P real aqui, isso aqui vai ser próximo de 1, se essa quantidade aqui em cima for a maior dessas duas aqui. For a maior de tudo, dominar essa soma aqui. Aí tem alguns gráficos que eu fiz aqui, que eu vou deixar para você dar uma olhada depois, se você quiser, e ver como é que seria a estratégia ótima do DX e tal. Mas a intuição que está por trás, então, desse DX ótimo seria a seguinte. Imagina que você recebe uma imagem X que você não sabe se é real ou verdadeira. O discriminador, ele vai lá e avalia a probabilidade dessa imagem ser real. Ele fala o seguinte, qual que é a chance do mundo real gerar essa imagem X? É isso que está aqui, esse PX aqui. Na verdade, ele não tem acesso a essa fórmula analítica aqui, essa expressão de probabilidade. Ela tem que ser aprendida via o treinamento estatístico. Depois, ele avalia a probabilidade sob a distribuição dos dados pelo modelo gerador, o PX. O G também, ele não tem acesso direto a esse P-model aqui, mas ele aprende via treino. Se o discriminador tiver uma capacidade alta o suficiente, se for uma rede profunda, ele pode atingir um ótimo dele, e esse ótimo, que é esse que a gente viu aqui, né? Esse ótimo que está aqui, se a rede for rica o suficiente, se o P-model for rico o suficiente, se o gerador, então, tiver uma capacidade ótima, ele vai atingir esse ótimo, e a gente, nesse caso, vai ter o P-model igual ao P real para todo valor de X. E isso, então, vai resultar, né? Porque se a rede for boa mesmo, o P-model vai se aproximar do P real. Mas nessa situação em que os dois são praticamente idênticos, né? Os dois, se forem exatamente o mesmo, o que a gente vai ter na prática, então, na saída? O nosso DX ótimo vai ser meio. Então,
que eu estou falando aqui? Olha, se o P-model estiver congelado, e o P real também está fixo, a estratégia ótima para o DX é falar que a imagem X, a probabilidade dela ser real é igual a essa expressão que está aqui. Bom, o que a gente espera que aconteça? Com uma rede rica o suficiente, o meu processo de treinamento deve fazer com que esse P-model se aproxime do P real. Quer dizer, eu consigo gerar imagens reais, imagens falsas parecidas com as imagens reais. Eu consigo ter um P-model parecido com o P real. Então, essa é a situação ótima, seria se o meu processo convergir exatamente para o ponto maravilhoso, né, né, o processo todo da teoria dos jogos, da solução minimax. Se isso acontecer, o P real vai ser igual ao P model, e nesse caso, esse DX, que é a estratégia ótima do discriminador, ela vai ter uma probabilidade para qualquer imagem, a probabilidade da imagem ser real vai ser meio. Então, o equilíbrio de Nash do jogo, a situação maravilhosa, boa, do sistema todo da GAN, vai ser aquela em que, no final, o discriminador, o gerador é tão bom para gerar imagens reais que o discriminador, no final, ele olha para a imagem X que ele vai receber e toda imagem X que ele recebe, ele fala, bom, olha, para dizer a verdade, a probabilidade dela ser real é meio. Eu nunca chego próximo de 0, nem chego muito próximo de 1. Toda imagem que eu recebo, seja ela real, verdadeira, né, eu não consigo dizer, na verdade, se essa imagem, a probabilidade dela ser real, se ela é próxima de 1 ou próxima de 0. Eu sempre acho que ela é meio, 50% de chance. É como se, para toda imagem real, ele estivesse simplesmente jogando uma moedinha para cima. Aí o gerador ganhou o jogo. Como é que é? Aí o gerador ganhou o jogo, velho. Não, não. O gerador não ganhou o jogo, não, ué. Eles estão numa situação de equilíbrio completo. Assim, o gerador, metade das imagens que ele gera passam, metade não. Ele não passa tudo. Porque lembra, se o gerador, se o discriminador, a chance dele é 50%, vamos supor que o que ele faz ele recebe a imagem, ele calcula a probabilidade e a decisão dele é a seguinte: joga uma moedinha para cima com aquela probabilidade, se der cara, você aceita, se der coroa, você rejeita. Então, toda imagem que o discriminador recebe, ele olha e fala, a probabilidade é meio. Então, joga uma moeda para cima para decidir se ela passa ou não, se eu aceito ela como real ou não. Então, o que vai acontecer? Metade das imagens que ele está recebendo são fake. Dessas metade fake, metade ele recebe como real, metade ele joga fora. Das imagens reais que ele recebe, ele continua na dúvida também se ela é real ou não. Metade dela ele vai dizer que é falsa, metade ele diz que é verdadeira. Essa é a situação de equilíbrio. O gerador não ganha sempre. Ele só está conseguindo passar metade das imagens dele como verdadeiras. A outra metade ela é rejeitada pelo discriminador. E o discriminador não consegue ser perfeito, de jeito nenhum. O discriminador, o que ele consegue é jogar fora metade do que ele recebe como falso. Então, é uma situação de equilíbrio entre os dois jogadores. Você pode dizer assim, bom, eles não estão num mundo muito bom, não, nenhum deles está muito bom. Mas os dois estão equilibrados. E é isso que interessa. Então, professor, eu tentei ser engraçado aqui, porque, na verdade, você pode tirar o discriminador e colocar um gerador de números aleatórios e 0 e 1. Desculpe, fala de novo, eu não consegui entender direito. Perdão, às vezes meu áudio não está muito bom. Porque o que eu penso é que o discriminador, eu entendi o que o senhor falou, tem um equilíbrio aí. Mas qual que é a competência que é atribuída ao discriminador? Ele tá se comportando, na verdade, como um gerador de números aleatórios binário. Ou seja, 1 e 0 aleatoriamente. Então, tanto o gerador que vai gerar 50% de imagens fake, quanto as próprias imagens reais, tem a mesma probabilidade de acontecer. Então, qual que é vamos assim, É verdade. Você vê, você tem razão, assim, que você falaria o seguinte: não, imagina um discriminador que não aprende nada e que toda vez que ele simplesmente tem uma moeda, toda imagem que ele recebe, seja ela falsa ou verdadeira, ele simplesmente joga para cima e, quer dizer, ou seja, ele nem olha para o X. Ele não olha para o X.
Ele já sorteou as moedas, zeros e uns, casos ou verdadeiros. Tudo que ele recebe pela frente, ele nem olha. Ele nem olha. Simplesmente joga para cima e pronto. E aí, nesse caso, o gerador ele estaria nesse equilíbrio e os dois estariam nesse equilíbrio. É um ponto de equilíbrio ruim para os dois, em que eles não estão aprendendo nada, né? Você teria essa situação verdadeira. Realmente, você teria essa situação. Professor, então, no caso, por exemplo, se a gente inserisse um termo de reconstrução, a gente garantiria que o gerador convergiria para uma imagem real, digamos assim? Não, sabe por que que ele não fica nesse equilíbrio que eu falei? Que assim, suponha que tudo começa completamente. Na verdade, inclusive, tudo começa assim mesmo, né? Porque os pesos das duas redes são completamente aleatórios. Então é como se o gerador, tipo, qualquer coisa que ele viesse, ele está jogando para cima uma moeda. Por que que ele não fica preso nessa situação, né? Por que que ele consegue convergir e o gerador aprende alguma coisa? Porque é o seguinte, o gerador, ele está procurando minimizar a perda dele. Então, vamos supor que o gerador viu o discriminador, ele olhou lá e falou, pô, eu estou gerando um tanto de imagem aqui, umas imagens. O gerador está jogando metade delas fora. O que que eu tenho que fazer, eu, gerador? Eu tenho que dar um jeito de melhorar os pesos da minha rede para melhorar a minha taxa de aceitação. Eu tenho que enganar mais o discriminador. 50% só está ruim, não está legal. E aí, se o discriminador ficar parado, se ele ficar parado, o gerador melhora os pesos dele e começa a enganar mais o discriminador. Ele vai tentar fazer isso. Então, o discriminador, ele não está parado ao mesmo tempo. Ele também vai tentar atualizar os pesos dele. Então, você tem razão que é a seguinte, você teria esse equilíbrio esquisito aí, em que os dois estão com 50% só, se os dois não alterarem as suas redes. Mas eles estão tentando alterar as duas redes simultaneamente, um para ganhar em relação ao outro. E ao fazer isso, eles vão melhorando as duas redes, mas no final vão continuar com o mesmo equilíbrio, digamos assim, um equilíbrio que você não gostou muito, né? Em que os dois estão com 50% de acerto, digamos assim, né? Ou de aceitação, ou de. Bom, não sei se expliquei muito, gente, mas de qualquer maneira, ó, a gente já está aqui passando o horário também. E aqui eu acho que eu terminei uma parte aqui, deixa eu ver. Essa parte aqui eu vou pular, já não vai dar tempo. E isso aqui eu volto a falar na quinta-feira. Deixa eu só mostrar rapidamente o que eu queria fazer na quinta-feira, gente. São uns 2 minutos aqui. Então, o que a gente tem aqui no final? Eu tenho no final desses slides, que já vão estar lá, um truque que está lá no paper original do Ian Goodfellow, então é coisa bem fundamental mesmo, explicando um probleminha que a gente tem que ser corrigido. É um problema de ter uns gradientes que vão desaparecendo, então a gente tem que mudar um pouquinho a função de custo. Aí, em seguida, tem alguns slides que são tópicos adicionais e que eu não sei, que com certeza a gente não vai conseguir passar por tudo. Eu vou querer cobrir algumas coisas e eu vou pensar um pouquinho o que é que eu vou realmente cobrir. Aqui eu tinha terminado, mas aí eu fiz um novo conjunto de slides aqui, que é falando sobre as diferentes GANs que foram sendo criadas ao longo do tempo. Então, a CGAN, Conditional GAN, e tinha inclusive uma parte de código, mas eu estou vendo que vai ser impossível a gente cobrir tudo isso. Então, eu vou tentar ver aqui o que exatamente a gente vai fazer, e aí a gente cobre algumas dessas GANs adicionais, mas eu acho que se você tiver aprendido essa inicial e um pouco dessa teoria, é o que você precisaria num curso como esse nosso, que tenta cobrir tantas matérias, ainda vem agora toda a parte de redes recorrentes, etc. Eu prefiro que cobrir bem uma parte mais básica, porque aí depois aprender as outras são pequenas variações em torno dessas ideias fundamentais. Bom, mas é isso então. Então é uma questão de opção, de escolha. Aí eu vou tentar atualizar. Eu vou deixar de qualquer maneira os slides completos lá, mas já está claro que vai ser impossível a gente cobrir tudo que eu preparei ainda. Então é isso, pessoal. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, a gente vai encerrando e Professor, passando.
Diga. Desculpa, só uma dúvida em relação à prova. Você acha que vai cair igual o peso, tanto o GAN quanto a parte dos autoencoders, ou vai focar mais nas GANs, que está mais recente? Talvez seja melhor, tanto a parte teórica, inclusive, eu vou passar só os exercícios que eu vou pôr, vai ser só de GAN, sabe? Eu nem vou pôr a parte de autoencoder, não, porque eu acho que GAN são mais interessantes do que os autoencoders, eles estão mais ricos, estão sendo mais usados. Então, em suma, a resposta é GAN, GAN. Entendi. Tá? Obrigadão. Aí, no caso, a previsão da prova vai ser quando? Não sei se você já falou, não lembro. É sábado, alguém me mandou, foi algum de vocês, eu acho que me mandou uma mensagem, aí eu vou pensar ainda, falando que não pode fazer a prova sábado e tal, eu tenho que ver aí o que eu faço nesse caso. Mas em princípio é sábado, então, tipo, 9 horas da manhã, coloca a prova no ar, aí você tem até 5, 6 horas da tarde para entregar. E deve ter uma misturinha de exercício teórico e talvez um pouquinho de código, mas bem básico, igual esse código que eu mostrei aí para vocês, tá? Beleza, obrigado. Então, é isso então, né, pessoal? Mais alguma questão? Se não, um bom fim de dia aí para vocês, até quinta-feira. Até mais, um abraço. Até mais, professor. Obrigado. Tchau. Falou, professor. Bom dia.